Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem explicativo para os iniciantes, né? Os iniciantes, aqueles bem iniciantes mesmo, ou basicamente um passo a passo, um caminho, digamos assim, para ser seguido, né? Para você começar a entender a movimentação do day trade ou começar a entender um pouco mais do day trade, né? E entenda que entender a movimentação do day trade, ou a movimentação do gráfico, não quer dizer ser lucrativo. A parte de lucratividade ainda é totalmente diferente. Você pode ter todo o conhecimento do mundo e mesmo assim não ser lucrativo, porque tem muitas coisas psicológicas envolvidas, entendeu? Então não é só você aprender um setup inicialmente para o day trade, precisa você percorrer uma jornada, certo? Então esse vídeo é para esse tipo de gente, né? Para esse tipo de pessoa, que é aquele iniciante que está em busca aí da consistência, assim como eu. Anteriormente eu operava mais swing trade, agora eu estou começando a estudar mais day trade, e o intuito do canal é justamente esse, todas as informações importantes, né, que eu consigo obter através dos estudos ou através de outros cursos, e todas essas informações eu tento trazer aqui de forma gratuita, justamente para poder ajudar os amigos e as pessoas não precisarem passar por todos esses caminhos de pedra, né, que eu estou passando, e acabar tendo uma agilidade maior aí no conhecimento. Então, se você quer apoiar o canal, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal também. Tamo junto. Primeiro de tudo, né, começando agora o vídeo, de fato, a gente precisa falar da seguinte forma. O day trade, especificamente o day trade, né, o position e o swing trade, já é um pouco diferente, mas o day trade em específico é bem complicado você, por exemplo, chegar com um setup, né, amarrado. Deixa eu excluir essas linhas aqui. É bem complicado você chegar com um setup amarrado. Cruzamento de médias. Compra aqui, vende ali. Compra aqui, vende ali. Compra aqui, vende ali. Compra aqui, vende ali. Por que é mais complicado você chegar com um setup amarrado? Eu vou explicar por quê. Porque o day trade, principalmente o day trade em mini índice e mini dólar, que é o que as pessoas procuram, né? Ele é muito alavancado. Então, perceba que aqui, ó, estamos em um gráfico de 15 minutos. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês verem melhor. Ó, estamos em um tempo gráfico de 15 minutos, certo? E perceba a volatilidade de cada candle. Aqui, ó, esses candles. Opa. Vou colocar em branco aqui, ó. Ó, esse candle, ele abre, ele vai lá em cima, aí fecha, né, aqui embaixo, entra os vendedores, basicamente falando, ele fecha aqui embaixo, né, e aí entram compradores e joga o preço lá para baixo. Então perceba a volatilidade, isso aqui tem mais ou menos 700 pontos cada candle desse. Olha só como o mercado está amarrado, né? Então são, como é que eu posso dizer? São candles extremamente amplos, ou seja, seu stop fica extremamente amplo se você for realmente colocar o stop num fundo anterior, ou num topo anterior, ou numa região tecnicamente falando assim interessante, entendeu? Para não ser estopado. Então fica um stop de 700, 500, 600 pontos, que é comum. Se você for usar um gráfico de 15 minutos, por exemplo, no mini índice, é comum uma amplitude de 500 pontos. Certo? 700 pontos já não tanto, um candle de 800 pontos já não tanto, é mais extremo, mas, por exemplo, 500 pontos, 450 pontos, já é mais comum. Então a gente precisa ter isso em mente. A partir do momento que a gente pretende começar no day trade, a gente precisa, né, o primeiro passo, digamos assim, eu ainda vou falar dos passos anteriores, que é o passo assim, mais básico que tem, não é nem o primeiro passo ainda, né, digamos assim. Mas o primeiro passo é você escolher um tempo gráfico e você ajustar esse tempo gráfico, ou você escolher esse tempo gráfico, né, baseado no tanto de dinheiro que você possui.
Então, por exemplo, você possui uma banca lá de R$ 500, por exemplo, ah, se você for operar aqui no gráfico de 15 minutos, 500 pontos, que seria com um contrato R$ 100, né, é a coisa mais normal do mundo, certo? A coisa mais simples do mundo você tomar um stop desse jeito, ou, por exemplo, você ter um gain desse jeito, né? Por conta da amplitude, da volatilidade daquele tempo gráfico. Então você precisa ter isso em mente. Não adianta você querer chegar aqui no 15 minutos, você não tem um stop técnico interessante em locais para colocar, porque você só pode perder R$ 30. Entendeu? Aí você vai fazer uma operação, por exemplo, você vai colocar uma operação aqui e seu stop vai estar aqui. Não, você não vai ter chance de oscilação do preço. Ele vai lá e stop e vai embora, igual aconteceu aqui, por exemplo. Né? Sendo que na qual você deveria, por exemplo, vamos dizer que você entra aqui nesse ponto, você deveria ter entrado aqui e seu stop no mínimo aqui. Eventualmente no fundo anterior, para ir buscar lá em cima. Aí depende de outros parâmetros que você vai considerar. Né? Então, isso é importante. Você definir o seu tempo gráfico e entender a volatilidade daquele tempo gráfico e entender o stop que você está tomando, para isso não abalar o seu psicológico. E vale também salientar que, por exemplo, quanto mais baixo for o tempo gráfico que você escolher, maior a volatilidade vai ser, né? Mais errático o preço vai ser. Por exemplo, nesse candle aqui de 700 pontos, aqui, ó, lá no gráfico de 1 minuto, ele fez várias movimentações assim, doidas, um exemplo. Né? Então você tem que ter áreas definidas, áreas interessantes definidas para fazer os seus trades. Não pode simplesmente chegar lá e fazer. E você também não pode simplesmente ficar olhando todos os tempos gráficos, porque aí você vai ficar procurando trade onde não tem, basicamente falando. Você tem que definir o seu tempo gráfico e definir o seu stop, o tanto que você aguenta perder psicologicamente para você não ficar abalado, digamos assim. E aí você começa a fazer, né, o seu day trade. Só que antes disso, um passo muito importante, né, que a gente não pode nem considerar como primeiro passo esse que eu falei de definição, seria você abrir a conta na corretora. Então, quando você vai começar no day trade, você precisa escolher uma corretora interessante para isso. E de preferência uma corretora interessante para os outros tipos de trade também, né? Swing Position Trade. O que isso quer dizer? Você vai escolher a corretora simplesmente porque ela tem taxa zero? Apesar de que a maioria hoje em dia é assim, né? As corretoras todas estão indo para taxa zero e ganhando de outras formas, mas, por exemplo, as pessoas escolhem muito a Clear, ou escolhiam muito a Clear, porque foi a primeira taxa zero, se eu não estou enganado. Só que é uma corretora que dá muitos travamentos. Querendo ou não, dá muitos travamentos. E você precisa levar em consideração a sua internet também. Né? Então tem o travamento pela corretora, de envio de ordens e comunicação da corretora com a B3, por exemplo, e tem a questão de travamentos também da sua internet com a corretora. Então isso tudo pode gargalar algumas coisas e às vezes dar problema nas suas operações. Atualmente, eu já fiz conta na Clear, já fiz conta em algumas corretoras, testei. Atualmente, a corretora que zerou todas as taxas e tem o Profit Pro de forma gratuita, digamos assim, que é a Genial, que é a corretora que eu tô atualmente, é a corretora que eu recomendo. Eles zeraram as taxas, então não tem problema mais de taxa. Então não faz mais sentido você escolher corretoras que ficam travando, por exemplo, porque você tem outras corretoras boas. E o detalhe é que o Profit Pro, que tem uma grande vantagem em você usar o Profit Pro quando você está aprendendo, do que você usar, por exemplo, o Profit One, certo? Tem uma grande vantagem no Profit Pro porque você vai ter várias ferramentas que vão ajudar o iniciante. Né? Então, eu vou mostrar uma aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, mas o Profit Pro lá na Genial, basicamente você precisa fazer uma operação no mês. Então, você vai lá, faz uma operação day trade, compra e vende rapidinho. Pelo menos você fez o seu teste, você fez a sua operação e garantiu lá, né, no mês. Garantiu lá no mês. Desculpa aí,
o Profit Pro, que é a ferramenta. Então, depois que você abre lá a conta na corretora, né, coloca uma grana lá e tal, 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 tal. Você se familiariza com a corretora, home broker. Você precisa entender do home broker, ir lá e mexer. Né? Esse é um passo zero, digamos assim, não é nem o passo 1, é o passo zero, digamos assim. Se você não sabe fazer isso, aí realmente precisa de uma mentoria ou algo dessa forma, para alguém que vá lá e consiga ensinar. Mas é a coisa mais simples do mundo. Realmente, se você não sabe fazer isso, você às vezes tem até uma certa dificuldade em mexer em computadores e tudo mais. O que não é um problema. Em 1 ou 2 dias você aprende, mas tem vários conteúdos aí no YouTube gratuito, certo? Então, com isso você não precisa se preocupar, basta só você procurar sobre a corretora que você quer abrir a conta aí no YouTube, que vão ter várias informações e vai ajudar vocês. Beleza? Então, passo zero, digamos assim. Vou enumerar aqui, ó. Passo zero seria, né, abrir a conta na corretora. Beleza. Beleza, abriu a conta. Vamos para o passo 1. Passo 1, que foi aquele passo que eu falei, definir, né, baseado na sua banca, definir seu tempo gráfico. Definir seu tempo gráfico e stop financeiro, né? Aqui vai ser o stop financeiro, né? Do dia, vou colocar aqui do dia, semana e opa. Pronto, beleza. Fez o passo 1, abriu a conta na corretora, colocou lá seus R$ 500. Beleza, né? Aprendeu lá mexendo na corretora, tal, 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 tal. Pegou o Profit Pro ou o Profit One, não tem problema também. Perfeito, tá com tudo instalado aí no seu computador. Vai começar a operar. Abrir o gráfico, ele vem de forma simples, digamos assim, sem nada. Uma cor simples, não importa isso de cor, você coloca o que você quiser para compra e venda. Não precisa de tantos layouts nem nada disso. Beleza? Foi lá, define o tempo gráfico. Define um tempo gráfico. Eu vou ficar no 15 minutos, ou vou ficar no 10 minutos, ou no 5 minutos, ou 30 minutos, ou eu tenho mais grana, eu vou fazer um swing trade no mini índice. Enfim, define o seu tempo gráfico. Você vai definir o seu stop por dia, seu stop semanal, né? O seu stop na semana e o seu stop no mês. Por que você tem que ter esse controle? Tem que definir essa possibilidade de prejuízo. Porque, por exemplo, se você tem R$ 500 e você colocar na semana, no dia eu posso tomar um stop de 50. Na semana eu posso tomar um stop de 100, certo? E no mês eu posso tomar um stop de 150. O que isso quer dizer? Que basicamente falando, se no dia você toma um stop de 50, é o que você se permite fazer, R$ 50, né? Um stop de R$ 50. Então no mês você vai conseguir fazer 3 trades. Basicamente falando, porque o seu stop no mês é 150, né? Então, isso precisa ser definido. E é algo que não precisa ser extrapolado, né, o limite da sua conta. Você não tem como, meu stop por dia, eu tenho R$ 500, meu stop por dia vai ser R$ 500. Por semana 500 e por mês 500. Não, você não pode fazer isso, porque você está basicamente dando um all-in, né? Digamos assim, você basicamente está colocando toda a sua banca como stop, né? Então não é bem por aí que vai funcionar. Você precisa ter as suas margens que você aceita perder, para aí você poder fazer o gerenciamento de risco e controlar isso. E não, por exemplo, quebrar no primeiro dia. Beleza, definiu o seu tempo gráfico, definiu o seu stop financeiro, que é o que você precisa definir, certo? O gain, o tanto de dinheiro, digamos assim, que você vai pegar do mercado, que você vai tentar pegar do mercado, você pode até definir, mas eu não acho legal, porque você fica bitolado em ficar fazendo aquela meta, né? E você basicamente precisa retirar do mercado o que o mercado te der. Se te for um dia ruim e você pegar só R$ 20 e você perceber que é um dia ruim, quanto mais operações você faz, por mais que você esteja no lucro, mais risco você está correndo.
Então é mais fácil você devolver os 20 e ficar no negativo ou no 0 a 0, pelo menos, né? No início é mais difícil isso e você acaba ficando mais no prejuízo, então é normal, né? Então quanto mais operações você faz, pior é. Então você precisa ter isso em mente, né? Por exemplo, se for um dia ruim, o mercado te der R$ 10, beleza, pegou, cai fora. Não precisa fazer 10 operações, não precisa fazer 5 operações. Se você estiver estudando no simulador, é uma coisa, mas se não for, não precisa. Beleza? Então, fez isso, define o tempo gráfico, define o stop financeiro, né? E show de bola. Vou lá, vou operar. Abriu o gráfico, colocou lá a sua margem na corretora, fez sua primeira operação, tomou o stop, né? E você já começa o mês, ou basicamente você já começa a semana perdendo. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Abre a conta, define o tempo gráfico, às vezes nem define o stop, né? Às vezes nem faz essa parte aqui. E basicamente aí já vai operar e já leva o primeiro loss. Essa outra parte de já ir operar e já levar o primeiro loss, ou o primeiro gain também, você já começou errado. Porque se você é iniciante, você tem que começar, né, antes de chegar na conta real, você tem que começar no simulador, ou ficar no simulador. Para isso que existe o simulador hoje em dia. Só que antes de você ir para o simulador, que é o passo 2, perceba que nós temos, né, várias regras para você cumprir antes de fazer a operação. Então, se isso tudo aqui é como se fosse um checklist, se um item desse falha, você já não vai, porque você já estaria descumprindo, né, a sua regra. Então, esse controle você precisa ter. E esse controle você vai ter com o tempo. É normal você não ter no início. Eu também não tenho ainda. Algumas coisas às vezes ainda falham. Às vezes deixo de verificar algumas outras coisas, né? Então, isso você vai tendo com o tempo. Esse controle psicológico e controle, né, do seu trade, né? Que seria basicamente as suas regras. Então, o passo 2, depois que você fez toda essa definição, se você já foi operar, já errou. Já para por aí, volta. Você precisa aí fazer o passo 2, que é basicamente definir os dias que você não vai operar. Por que isso? Se você define os seus stops e tudo tal, né? Define o seu stop semana e mês, beleza. Só que aí quais são os dias que você não pode operar? A maioria dos iniciantes não sabe disso. Por exemplo, dia de vencimento das opções. Dia de vencimento, tô meio gripado, viu, gente? Desculpa aí. Dia de vencimento das opções. Você vai operar no dia de vencimento das opções? Não. Por quê? Porque a maioria das pessoas, dos fundos, seja lá quem for que está no mercado, que está utilizando opções, no dia do vencimento, as pessoas vão ser exercidas, ou seja, vão ter negociações, vão ter oscilações meio doidas, vão ter travamentos de preço, vai existir, por exemplo, mercado parado, porque as pessoas ficam segurando, né, as operações até chegar o horário do vencimento lá para poder exercer, né, ou comprar ou vender, enfim. Então, nesse dia de vencimento das opções, que é todo dia 18, se eu não estou enganado, 15 ou 18, mas acho que é 18, se eu não estou enganado, você já não opera. Então, dia de vencimento de opções, você não opera. Vencimento de contratos, vencimento de contrato do índice ou do dólar, você não opera, né? Mudou a letrinha aqui, ó, o WinQ21, mudou isso daqui, foi para WinF21, WinU21, Win alguma coisa 21,
Quando mudar, um dia antes aí de mudar, você já procura não operar. 1 ou 2 dias antes procura já não operar, certo? Porque o preço ele fica errático, o volume diminui muito, muitas pessoas já começam a negociar no outro código, então acaba muita gente tomando stop e tal, tal, tal. Você já não opera nisso. Perceba que tem várias regras para você não operar do que você operar, então você não faz muitas operações. Se você acha que fica fazendo várias operações, então tá errado, certo? Tire isso da sua cabeça. Dia de vencimento, dia de vencimento dos contratos. Vou colocar aqui dia 1 e 30 ou 31 do mês, do final do mês, né? Daquele mês que você tá. Você também não vai operar. Por quê? Né? Basicamente porque tá iniciando alguns contratos, né? Por exemplo, mini índice, mini dólar. Uns mudam o código de 2 a 2 meses, outros, isso é uma característica de cada ativo desse, né? De cada índice desse. Eles mudam o contrato de 2 a 2 meses e outros mudam de mês em mês, né? De um mês em um mês. Então, dia 1º, dia 30 ou dia 31 você não opera, porque é a virada do mês e isso está acontecendo, basicamente falando, em alguns ativos, né? Vão acontecer isso. Se eu não me engano, o mini dólar é de 2 em 2 meses e o mini índice é de mês em mês, ou é ao contrário. Então, isso existe na internet, essa tabelinha, você pode escrever no Google, que é simples de achar. Mas dia 1º, dia 30, 31, você não vai operar. E nesses dias vão ter muita gente também, como está iniciando o mês, colocando, né, aquela graninha lá para poder fazer a operação e indo com sede de vingança do mercado, né? Então, as coisas ficam meio doidas nesses dias, né? O povo parece que fica meio louco, então é melhor não operar, certo? Você pode ver algumas movimentações meio estranhas, um sobe e desce muito errático, né? Então eu pelo menos prefiro evitar esses dias do que fazer operação, né, nesses dias. Então, vencimento de opções, vencimento de contrato, dia 1, 30 ou 31, né? A gente não faz operação. Deixa eu ver também. Basicamente, eu não tô lembrando de outro, basicamente seria isso. Fechou? Então, recapitulando, comecei agora no day trade, estou pretendendo começar agora no day trade, abri a minha conta na corretora, fiquei uma corretora boa, defini o meu tempo gráfico, defini quanto eu posso perder. Tenho esses dias para começar as operações. Vou começar as operações? Não. Você nem estudou ainda, você nem treinou ainda. Se você estudou um mês e você acha que você estudou muito, beleza, você vai lá e você opera. Mas sinto muito dizer que não é bem por aí, certo? A questão de estudar, de aprender, por exemplo, que é uma LTA, uma LTB, o que é isso ou aquilo, isso não é difícil. Você vai ver na internet vários conteúdos, pessoa falando A e B, como é que traça um suporte, uma resistência. Vai ter gente falando que suporte e resistência é um número, vai ter gente falando que suporte e resistência é uma região, vão ter pessoas usando volume. Então, a gente ainda não chegou nessa parte, certo? Dessa parte do estudos com indicadores e tudo mais, a gente ainda não chegou. O próximo passo é estudar o que? Você vai estudar o Price Action, que é basicamente este gráfico aqui sem nada. O que é o Price Action? É esse gráfico sem nada, é a ação do preço. Você vai estudar, você vai ler o gráfico de candles, que é o que normalmente quando você abrir a plataforma vai estar, né? O gráfico de candles, barra por barra. Então você precisa aprender a fazer essa leitura barra por barra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai começar a entender com o tempo movimentações dessa forma. Por exemplo, movimentações dessa forma aqui, ó.
em que ele parou de cair, começou a deixar doji, subiu, fez um pullbackzinho, e aqui ele fez basicamente um fundinho, tá vendo? Essa barrinha aqui é mais baixa, essa é mais alta e essa é mais alta, a mínima. Então esse aqui eu considero como um fundinho. Aqui é um 2, 3, né? Então, por exemplo, aqui é uma ideia de que o preço ele pode dar uma subida melhor, né? Depende da tendência macro também, mas isso quer dizer que ele vai fazer uma pernadinha para cima, né? Não quer dizer ainda uma reversão de tendência, mas uma tentativa de reversão de tendência, né? Então, tem várias coisas que você precisa estudar. E você vai estudar lá o Price Action, sem indicador nenhum, vai ficar olhando. Então, vou até colocar aqui, passo 3. Certo? Passo 3. Ganhar tempo de tela. Você precisa ganhar tempo de tela. Sem indicadores. Você precisa ganhar tempo de tela sem indicadores. Por que sem indicadores? Porque os indicadores vão confundir a cabeça de vocês. Além de você ter que estudar isso daqui, você ter que aprender isso daqui, quando você for para o indicador, você vai ter que juntar isso daqui junto com o que ele está falando, junto com o que o indicador está indicando. Então, para você fazer isso no início, já que você é um iniciante, não vai dar muito certo. Você vai ficar olhando para baixo e para cima na tela, e vai perder a operação, entrar atrasado, né? E isso a gente treina desde quando inicia o estudo até se você desistir do mercado. Então você sempre vai estar treinando isso. Óbvio que com o tempo isso fica mais fácil, as leituras começam a ficar mais fáceis, né? Mas a todo momento você vai estar fazendo essa junção quando você começar a usar indicadores, se você quiser. Tem gente que opera só com price action e é eficiente, então cada um vai ter um jeito de fazer, vai se adaptar a uma forma, certo? Não existe certo ou errado. No mercado financeiro existe aquilo que está te dando lucro ou não está te dando lucro. Se você está usando price action e está te dando lucro, ótimo, perfeito. Você se especializa nisso, né? Você se especializa nisso e bola para frente. Não faz sentido você mudar o seu operacional se ele está te dando lucro. Afinal de contas, o que você quer no mercado financeiro é o quê? Obter lucro, né? Então, cada um vai operar de uma forma. Algumas pessoas vão usar fluxo, tape reading, né? Algumas outras pessoas vão usar price action, algumas outras pessoas vão usar indicadores ali, análise técnica. Algumas outras pessoas vão usar order flow, que é um tipo de fluxo mais moderno, digamos assim, um pouco, né? Com gráficos e a parte visual mais fácil, mais intuitivo, não mais fácil, mais intuitivo, né? E aí por aí vai. Mas passo 3 você vai ganhar tempo de tela, sem indicadores. Você vai ficar olhando o gráfico, vendo a movimentação das barras, né? E entendendo quando que o preço para de cair. Basicamente você precisa entender isso quando você ficar olhando o gráfico. Você vai olhar quando ele está subindo, como ele sobe e como ele para de subir, ou como ou quando ele para de cair. Por que isso? Porque isso vai fazer com que você identifique, com que você aprenda a identificar regiões em que essas regiões ou essas linhas, né, elas podem se tornar suportes e resistência. Então, você pode até ficar com uma linha no gráfico aqui, botar uma linha aqui, ó. Você pode ficar até com uma linha aqui e você ficar marcando o preço. Você marcou aqui, aqui parou de subir, aí você traça uma linha e estende ela. Aqui parou de cair, traça uma linha e estende ela. Espera o preço chegar nela. Como é que vai ser a movimentação do preço dos candles quando chegar ali? Quais são os padrões que ele deixa? Como é que o candle fica quando chega ali? Então isso você vai precisar aprender, você vai precisar olhar e você só vai conseguir com o tempo de tela, certo? Você só vai conseguir olhando para o gráfico. Nenhum curso vai fazer isso por você. Então, literalmente, tem que ficar olhando a tela e perder horas olhando. Quanto mais você olhar e mais você ficar fazendo traçamentos, linhas, tentando traçar suporte e resistência, por exemplo, ou vendo como é que o candle está formando, né, o que está acontecendo, mais simples vai ser para você. Beleza? Fez isso, ganhando tempo de tela.
Foi passando o tempo, você já está há um certo tempo estudando. Aí você vai começar, você estudou a parte do Price Action, e ali na parte do Price Action, vou colocar até aqui no passo 4, esse passo 3 ele está meio que incluso aqui, né? Esse passo 3 ele está meio que incluso aqui, que é o Price Action estudar, mas é eu ganhar o tempo de tela sem indicadores. Esses dois aqui você pode fazer junto, ao mesmo tempo, isso aqui vai dar na mesma coisa. Então, você está fazendo isso, está ganhando seu tempo de tela, está aprendendo, está vendo a movimentação do preço, está traçando seus suportes e resistência, que é o básico do básico do básico, linhas de tendência, canais. Beleza. Aí você começa, você precisa, depois que você passou, foi para o passo 3, fez o passo 3 e o passo 4, você já consegue identificar um canal, uma linha de uma LTA, uma LTB. Você consegue já identificar uma movimentação do preço. Por exemplo, este candle aqui, ó, né, quando um candle ele está caindo dessa forma, não precisa ser tão amplo assim. Tem algumas questões mais particulares para candles amplos dessa forma, né, mas por exemplo, quando ele está caindo, que ele faz um, tá vendo essa perninha aqui, ó? Quando ele faz essa perninha, ele não consegue avançar muito e ele volta. Isso é um indicativo de que você pode fazer uma operação, seja ela que vá no gain ou não, certo? Mas isso é um indicativo que você pode fazer uma operação, porque ele não teve força suficiente para ir contra esse outro candle aqui, mesmo ele sendo curto ou não, ou amplo, né? Ele não teve força suficiente para isso. Então, esse tipo de movimentação aqui, ela é interessante para fazer uma movimentação. Agora, quando o candle ele vai muito lá dentro do outro, muito lá acima, ou viola as máximas e as mínimas, né? Por exemplo, aqui caindo, ele vai lá, viola a máxima e volta. Aí isso mostra uma volatilidade maior, né? Então você tem que ter isso na sua cabeça para não tomar um stop à toa, né? E não entrar num candle desse. Às vezes seu stop é mais apertadinho, você não precisa correr esse risco, né? Então, isso tudo, o estudo do candle e o estudo da ação do preço você vai fazer no passo 3 e no passo 4. Para isso, você pode ler o livro do Al Brooks, né, aquele Operando Tendências, que tem a versão traduzida. Deixa eu ver outro livro que pode auxiliar. A apostila do Didi, também é outro cara aí do mercado. Tem algumas coisas de Trade System lá, se eu não estou enganado, mas tem a parte de candles lá que também é interessantezinha, dá uma olhada. Mas normalmente as pessoas leem a apostila do Al Brooks, né, que é o cara aí que opera só com price action. Beleza, passo 3, passo 4. Concluído. Vou colocar aqui um. Concluído, 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 concluído. A partir daqui, né, que seria o passo 5, vão ter algumas vertentes. A partir daí você vai precisar definir o que você quer estudar mais, digamos assim, do mercado. Que seria, por exemplo, depois que você estudou Price Action, você quer ir para análise técnica, você quer ir para o fluxo, né, que é o tape reading. Você quer fazer o quê? Né? Tem gente que para aqui, estuda, não para aqui é modo de falar, mas por exemplo, fica estudando Price Action. Gosta ou aprende o Price Action, fica aqui estudando, aí começa a estudar correlações de tempo gráfico, começa a estudar outras coisas que vão complementar a você identificar fundo duplo, vão ter a questão das figuras, né, ombro, cabeça-ombro, okoi, vão ter várias outras coisas que vai fazer com que essa pessoa ela se desenvolva aí no Price Action.
Não quis, quero ir para análise técnica lá, usar indicadores. Beleza. Normalmente, as pessoas que utilizam indicadores, ó, elas começam o quê? Colocando uma média móvel no gráfico. Uma média móvel ou um volume? Talvez. Acho que a média móvel ainda é mais comum do que o volume. Certo? Então, a partir daí, você precisa definir quem, basicamente falando, vai ser o seu mentor, digamos assim, ou quem você vai começar a seguir, né? Perceba que até agora a gente só falou em seguir, em aprender o Price Action lá do Al Brooks, um exemplo, né? Que é quem difunde aí pra caramba aí o Price Action, né? Então, até um detalhe, para quem quer aprender isso, pode procurar o canal do Felipe Aranha, que é um outro cara aí que opera Price Action. Um cara já bem consolidado aí. Vão ter várias outras pessoas, mas você pode começar dessa forma, né? Mas se você tem um outro trader que você gosta muito que utiliza Price Action, não tem problema nenhum, né? Você vai lá e aprende com ele. Começa a seguir o canal dele, sei lá, faz o curso dele, faz o que você quiser, mas você precisa ter isso definido. E basicamente, nessa parte, nesse momento que você faz essa definição, você esquece as outras coisas. Senão você vai começar a embolar tudo, certo? Você é um iniciante. Então, foi lá, estudou Price Action, beleza. O outro fulaninho foi lá, não quero Price Action, não gostei. Eu preciso de uma média móvel. Então, tem algumas pessoas que você vai poder seguir que possuem alguns materiais interessantes para você poder começar a aprender, certo? E lembre-se, vocês precisam lembrar, o básico não precisa lotar trocentas coisas no gráfico. O básico é o que vai funcionar, certo? Que é a média móvel, a VWAP vai funcionar principalmente para day trade, vai funcionar. Tem gente que utiliza o volume, tem gente que não utiliza o volume, tem gente que utiliza um outro indicador qualquer, por exemplo, né? O Didi Aguiar utiliza os indicadores dele lá, o Didi Index, DI mais, DI menos, e o ADX. Por exemplo, o Stormer utiliza o estocástico lento, né, no período de 8, e as médias móveis lá 8,80. O Palex utiliza os setups do Léo Williams. Aí vão ter vários outros traders que são consolidados aí no mercado que você vai poder consultar. Eu falei o nome de alguns, esses interessantes, traders que são já há um bom tempo no mercado, então são traders realmente traders, né? Então são pessoas interessantes para você seguir, certo? E não qualquer doido aí, vendedor de curso, certo? Não precisa fazer isso. Começa estudando o canal desse povo, os conteúdos todos gratuitos que eles utilizam tá no canal deles. Então você não precisa pagar nada, basicamente falando, fazer curso nenhum, certo? Você só consumir o conteúdo lá do YouTube. Óbvio que não está tudo organizado, mas você vai organizando e vai anotando tudo no caderno, vai aprendendo. Com o tempo, aquilo dali vai começar, a maioria das coisas, fazer sentido. Algumas não, outras sim, certo? No início, mas com o tempo começa, conforme você vai estudando e vai avançando, isso começa a fazer sentido e você começa a ligar os pontos. Aí as coisas começam a clarear mais. Então, o passo 5, eu já até me estendi um pouco. Passo 5 é definir se vai usar análise técnica ou tape reading. Certo detalhe, definiu análise técnica, foi lá para essas pessoas que eu estava citando, quer utilizar o tape reading, que basicamente seria a leitura do fluxo. Então aí você pode pesquisar, deixa eu ver, André Antunes, né, da Scalp, que é um cara bem conhecido aí, Rodney Dias, pesquisa o canal desse povo aí no YouTube, que vão ter várias informações. Deixa eu ver outro que usa tape reading, o Alisson Correia, eu acho o nome dele, utiliza tape reading também é um cara que tá aí bastante tempo aí no mercado.
Basicamente de tape reading eu lembro desses caras aí, que eu acho que são os mais conhecidos. Eu gostei, por exemplo, existe uma vertente, não sei se é uma vertente, mas uma outra forma do tape reading, né? Gostei do tape reading, acho que esse é o meu caminho. Mas é muito ruim olhar aquela ruma de número, né? Aquela tela com um monte de número passando, times in trades e tudo mais. Então vou estudar order flow, que utiliza o gráfico e outras informações visuais para melhorar, né, a leitura do fluxo. Aí você procura o canal do Santo Trader, que é o canal do Oliver, que é voltado só para order flow. Beleza, definiu seu tempo gráfico, definiu com quem você quer começar a aprender. Perceba que você vai definir com quem você começar a aprender e é uma pessoa, digamos assim, um trader, né, que você vai precisar aprender o que ele ensina. Por exemplo, você decidiu análise técnica, tem o Mall Analysis também, do análise técnica lá. Mall Analysis, procura no Instagram Mall Analysis, que é bem conhecido, tem várias apostilas dele também. Beleza, você definiu a análise técnica. Vou começar a estudar quero estudar aqui, ver o que o Palex ensina, né, de análise técnica. Vai lá, baixa as apostilas dele, procura aí na internet. Sempre tem os materiais, mesmo sendo o PDF, às vezes até falta alguma informação ou outra, mas tem os materiais na internet, você pode baixar tudo gratuito aí nesses sites de compartilhamento de PDF. Então isso daí não tem crise. Você vai lá, baixa, começa a ler, começa a estudar, você vai entender como ele trata os candles, né? Como ele lê, qual é a visão dele. Perceba que do passo 0 ao passo 5, isso aqui é uma escala de tempo gigantesca, tá? Eu não estou falando aqui do passo 0 ao passo 5 em um mês. Isso aqui é uma escala gigantesca de tempo. Então você vai ter um tempo considerável aí, vamos colocar assim, um ano, certo? Para você ter todos esses conhecimentos fixados de forma legal na sua cabeça. Porque não adianta de nada você ir lá, pega um livro, lê, depois se alguém perguntar alguma coisa, você não sabe nada. Porque você leu sem aprender. Então, depois que você ganhar o seu tempo de tela, ficar olhando lá e estudando para esse action, né, aprendeu lá sobre o nome dos candles, Marubozu, Doji, aprendeu sobre inside bar, martelo, aprendeu como é mais ou menos os candles e como é que eles são formados, né, aprendeu um pouco disso. Definiu que você não quer ficar só no price action, você prefere utilizar uma média móvel, né? Você prefere ver um gráfico com as linhas, né? Basicamente falando, com isso aqui, ó, com essas linhas aqui. Aí você vai e procurar uma pessoa interessante para aprender isso. Como a gente está falando de day trade, o que é melhor, assim, o que é mais aberto, digamos assim, para você consultar, tem o Palex, aí tem o Mall Analysis, tem o Ogro também, de Wall Street, que são canais mais simples para você obter informações. Por exemplo, da parte de day trade em si, já o Stormer é mais para swing trade, né? Então a parte de day trade do canal dele não é tão forte, é mais swing trade, informações que servem para o day trade, mas não tem assim tantas operações, digamos assim, como o do canal do Palex tem, por exemplo, de day trade, né? Mas tem outras pessoas que não tem canal grande aí também, que também mostram vários tipos de operações. Então você pode olhar esses vídeos e ir vendo e aprendendo qual é o tipo de análise que ela faz. Quanto mais análise você for vendo das pessoas, você também vai estar ganhando tempo de tela, porque você está olhando para a tela dela, por mais que não seja você ali olhando o gráfico no seu computador, mas você vai estar aprendendo. Então, definiu tudo isso, beleza. Qual é o passo 5? Perceba que a gente ainda não fez uma operação. Nem chegou no simulador ainda. A gente não chegou no simulador ainda. Beleza? A gente está falando de day trade, não chegou no simulador ainda. Definiu lá o que você vai usar, beleza? Price action, na veia, igual o povo fala. Tape reading, análise técnica. Enfim. Isso tudo vai funcionar. Cada um vai se adaptar a uma coisa.
Não existe isso de melhor ou pior, existe aquilo que vai te dar dinheiro, então você escolheu o seu. Você pode estar errado, pode estar certo, você não vai saber, só vai saber com o tempo. Então, essa parte esquece, não precisa ter crise com relação a isso. Escolheu lá análise técnica, que é o que normalmente as pessoas escolhem depois que passam pelo price action, elas acabam colocando um indicador ou outro e fazendo a análise técnica ali também, que também está junto lá com o price action, né? Acaba fazendo a leitura dos dois juntos e linkando isso, por exemplo, junto com uma média móvel, filtrando, né, esses movimentos com uma média móvel, uma VWAP, um volume e tudo mais. Estudou, tem alguns indicadores que são importantes, né, vale lembrar isso também, falar nesse vídeo. Alguns indicadores, eles são importantes para o day trade. Por exemplo, a VWAP, ela é importante para o day trade. Por que ela é importante para o day trade? A VWAP diária, certo? Justamente porque é o preço médio ponderado pelo volume, né? Então você vai perceber que o preço dos players, né, o preço das negociações, eles tendem a... No início do dia não, porque no início do dia não tem dados suficientes. Tem umas 9h30 ali mais ou menos, não tem dado suficiente, 9h30, 9h40. Então a VWAP ela fica colada no preço. Tipo assim, é porque aqui é um gráfico de 30 minutos, não dá pra ver tão detalhado. Aí eu não vou tirar aqui eu não vou tirar isso daqui, né, a barrinha do estudo, senão vai apagar aqui as informações, certo? Mas basicamente é isso. A VWAP aqui no início do dia ela fica colada e depois o preço se descola dela e a intenção é voltar aqui para ela, fazer isso aqui igual ele fez. E a intenção aqui é que ele caia novamente, ele venha na VWAP e encontre, né, um suporte ou uma resistência, dependendo para onde está a movimentação dele, e ele faça o repique aí, voltando e seguindo a tendência de queda ou algo dessa forma, né? Ou, por exemplo, você pode utilizar a VWAP para uma saída de posição, se você entrou contra a tendência, né? Ou para pensar em tomar uma posição, né? Fazer alguma coisa assim, comprar ou vender. Então a VWAP é muito importante, pelo menos na minha opinião é muito importante para o day trade. Creio que não precise de uma média móvel. Se você sente essa necessidade, você pode utilizar uma de 20, 21, 17, 20, 21 aí tanto faz, não vai ter muita diferença com relação à movimentação. Vai ter mais diferença se você escolher, por exemplo, uma aritmética, uma exponencial, uma é mais rápida, outra é mais lenta. Mas isso você vai aprender quando você estiver estudando lá no passo 5, né? Quando você estiver aqui no passo 5, você vai aprender essas informações das médias. Mas aí, falamos da VWAP para o gráfico diário. Eu acho importante ter. E também acho importante ter a máxima e a mínima do dia anterior. Normalmente o preço ele tende a ir ali nessas regiões, né, na máxima, na mínima. Tem o fechamento também e o ajuste. Então essas regiões são importantes. Quando você estiver estudando aqui no passo 5, você vai ver muita informação, muito setup também você vai encontrar, mas você vai ver muita informação na qual essa máxima, essa mínima, esse ajuste de fechamento, ele vai estar plotado no gráfico daquele trader, porque são regiões em que ele pretende fazer operações ou ele pretende que o preço vá ali e seja repelido, ou ele espera que o preço vá ali e seja repelido, né? Ou ele acredita que ele seja uma região para ele sair, ou para ele não fazer uma venda, se estiver muito perto ou muito colado, ele acredita nisso. E isso realmente é muito respeitado. Se você for olhar no gráfico, muitas das vezes, quando o gráfico está distante dessas regiões de máxima e mínima, e ele está com uma força interessante para queda, por exemplo, normalmente ele chega lá na mínima e depois ele é repelido, pelo menos por um breve período, por mais que esse repelido dele seja só uma pernada, né? Seja só um pullback, digamos assim. Mas esse repelido normalmente acontece quando ele chega na mínima e na máxima. Então esse é um detalhe, mínima, máxima, ajuste, fechamento, são informações, são regiões importantes para você ficar prestando atenção
e aprender nos seus estudos para day trade, assim como toques na VWAP são regiões importantes ou pontos importantes de toque na qual você precisa aprender e precisa visualizar, ganhar tempo de tela, olhando aí para o day trade também. Uma informação importante, normalmente o primeiro toque na VWAP ali no gráfico de 5 minutos, certo? Se você for utilizar o gráfico de 5 minutos, mas normalmente no gráfico de 5 minutos, o primeiro toque ali na VWAP, ele é repelido, ele é respeitado. Então, vale a pena, né, ficar atento a isso e olhar isso também. Beleza, estudou isso tudo. Aí vamos para o passo 6. Tudo isso aqui que eu falei, ele está incluso aqui no passo 5, né? Então vamos para o passo 6. Simulador. Chegamos no bendito e tão aclamado simulador. Bom, basicamente falando, o simulador ele vai fazer toda uma simulação aí do mercado em tempo real, ou você pode fazer o carregamento, né, dos dados através desse íconezinho aqui, fazer o carregamento dos dados de dias anteriores para ir estudando. E isso, por isso que eu falei do Profit Pro lá no início, porque alguns profits de outras corretoras, que é o Profit One, que é o básico, não vai ter o simulador, então acaba que te atrapalha nos estudos, porque com o simulador você consegue colocar o gráfico para rodar de algum tempo para trás, em algum tempo gráfico, né, que você queira, que você escolheu, e você consegue ficar ganhando tempo de tela. Então isso otimiza, né, o seu entendimento. Então perceba que todos esses itens eles estão ligados até você chegar no momento do simulador. Né? Aí, feito isso, você vai começar a fazer seus trades no simulador. E detalhe, quando você for começar no simulador, você vai começar como se fosse na vida real. Então, você tem pouca grana, você tem R$ 500, você tem R$ 1.000, sei lá, R$ 2.000, tem pouca grana. Então você não vai começar com 10 contratos. Você não sabe operar com 10 contratos, você não tem psicológico para operar 10 contratos. No simulador você pode ter, mas quando for na real, na conta real, se você colocar 10 contratos, um stop, enquanto você está tendo gain, você vai estar lindo e maravilhoso e feliz. Primeiro stop que você tomar, meu filho, com 10 contratos, que não é muito, certo? Mas o primeiro stop que você tomar com 10 contratos e a sua banca sendo pequena dessa forma, e você sendo iniciante, não tendo um psicológico ainda forte o suficiente, meu filho, você vai querer entrar dentro do chão, vai pular da janela. Então, não faça isso. Você vai quebrar a sua conta, ou você vai quebrar o seu psicológico, ou você vai ter problemas que às vezes, dependendo da pessoa, isso acaba se tornando um problema grande, em que a pessoa não consegue mais operar, ou ela tem muitas dificuldades para operar, em acreditar novamente nos movimentos do mercado, né? Ela passa por isso conforme você vai tomando stop. Então, se você alavancar muito, você ultrapassa essa barreira. Aí o primeiro stop que você toma vai ser assim extremamente ruim para você, entendeu? Prejudicial. Então, fora a questão do dinheiro, né? Que às vezes é um dinheiro suado e você acaba perdendo ali em 2 minutos. Então, a gente precisa começar devagar, precisa começar no simulador com um contrato. Você vai operar um contrato, você vai estipular, né? Você vai ter o seu stop diário e você vai estipular quanto, basicamente falando, você quer atingir ou você quer tentar de gain. Beleza? Então no dia você vai fazer uma ou duas operações. Sendo mais assim, como é um simulador, você pode até deixar mais folgado. Então você pode fazer duas ou três operações, certo? Para tentar atingir um objetivo, né? Sempre tentando colocar no 0 a 0 o mais rápido possível, mesmo no simulador, porque isso vai fazer com que você crie o hábito de colocar no 0 a 0 o mais rápido possível na conta real também, e você proteja o seu dinheiro. O interessante é proteger o dinheiro primeiro para depois você começar a ganhar, né? Não precisa ter vergonha disso,
de tomar vários stops no 0 a 0, né? Então você não precisa se estressar com isso. Você tem que começar a treinar no simulador e ele vai servir justamente para fazer isso, para fazer com que você treine, você tome stop e você avalie as entradas ruins que você fez, para aí sim você aprender e não fazer mais aquilo novamente. Então o simulador ele vai servir para você passar um bom tempo aí, pelo menos uns 6 meses mais ou menos, 3 a 6 meses mais ou menos, vai depender de cada pessoa, mas passar no simulador operando, tomando stop lá no simulador, vocês vão perder, a maioria das pessoas, isso acontece, é normal, vocês perdem a noção, né? A gente perde a noção do, dos dias que está operando, então às vezes é dia primeiro, às vezes é dia de vencimento de opções, você está lá operando lindo e bonito e você nem lembra que é esse dia. Então isso tudo, todo esse checklist que a gente passou aqui, que foi do 0 ao 6, você vai precisar criar esse hábito, né? Então isso vai fazer com que te ajude lá na frente. Que você tenha um hábito de parar ou de analisar quando você for analisar o mercado e se perguntar, peraí, hoje é dia 18? Hoje é dia de vencimento de contrato? Então tem todo um sisteminha, né, para você ir seguindo, toda uma regra. Beleza, passou no simulador, foi lá, operou, treinou, aprendeu bastante coisa, você vai ver como é que seu psicológico vai se comportar, você vai aprender, você vai tomar bastante stop, você vai ter operação que você vai acertar, vai ter operação que você vai acertar na doida, vai ter operação que você não vai saber nem o que você está fazendo, você vai entrar e quando você for ver, não era para ter entrado aqui, por que que eu entrei aqui? Mas foi no game, mas entrou na doida. Então não era para ter entrado. Você tem toda uma regra para seguir, né? Se você opera, por exemplo, price action, você quer operar, sei lá, bandeira. Então você vai ficar procurando isso. Quando o gráfico fizer isso, você vai lá e você opera. Quanto mais bandeiras você vê e você procura, mais vezes você vai ver a movimentação do preço ali, você vai entender, né? E quando o preço estiver fazendo aquilo no simulador, você vai entender ou você vai esperar algumas movimentações importantes que quando acontecer, o seu psicológico ele vai entender que aquilo dali é comum e vai ser mais simples de você fazer a operação. Então é para isso que vai servir o simulador, basicamente falando. Aí passou aí uns 6 meses, os próximos 6 meses você já vai para a conta real fazendo uma operação, de preferência, ou 2 operações com um contrato. Isso aqui eu vou colocar aqui até o passo 7. Passo 7. Você vai ir para a conta real, né, e vai fazer uma operação ou 2 para começar aí a entender como é que você vai se comportar. Essa parte da conta real ela é muito importante, muito importante. Por quê? Porque quando você chegar na conta real, a primeira entrada que você fizer, primeiro stop que você tomar, vai ser diferente do simulador, certo? Vai dar uma angústia, vai dar uma dor no coração, então é normal. O que você tem que aprender na conta real? Você tem que aprender que quando você tomar o primeiro stop, por exemplo, você sai e você não opera mais naquele dia. Se, por exemplo, se o seu gerenciamento de risco, se o tanto que você pode perder no dia dá para fazer 2 operações, baseado no seu tempo gráfico, que foi lá o primeiro passo que a gente definiu, né? Então você vai fazer outra operação. Aí aquela operação você pode tentar recuperar, né? Ou pelo menos ficar no 0 a 0 e sair. Se não, nada feito. Se foi só, por exemplo, só posso perder 50 reais, fiz uma operação, perdi 50 reais, acabou, vai embora, só no outro dia. Entendeu? Você não vai ficar forçando a operação no dia, né? E isso baseado no que você já fez todos esses passos aqui, porque isso tudo aqui vai fazer com que seu psicológico esteja
bom o suficiente ou um pouco bom o suficiente para você conseguir fazer a primeira operação. E você não sair clicando aleatório e nem clicando demais ou levando stop demais e em vez de perder R$ 50, perder 200. Entendeu? Isso tudo aqui vai fazer com que você chegue nesse momento para conseguir fazer a primeira operação. E mesmo assim, fazer a primeira ação ainda vai ser mais ou menos, tá? Não é fazer a primeira operação e, ganhe R$ 1.000 por dia, igual o povo vende aí pra você, não. Não é assim. Você vai fazer a primeira operação daquele jeito. O negócio lá ao vivo é diferente, a análise é mais rápido, então você ainda vai acostumar com isso também, com o tempo. Você vai aprender a identificar, então você faz uma operação. Você precisa fazer uma operação no mês na Genial para ter o Profit Pro. Então você vai lá, faz uma operação, stop alguém. Deu gain? Show de bola, fica o mês inteiro sem operar. Né? Fica o mês inteiro sem operar, opera só o próximo mês. O que você vai fazer com esse dinheiro do gain? Você vai deixar lá na sua conta? Você tem R$ 500, você vai deixar lá na sua conta? Não precisa. Você pode pegar o dinheiro, ganhei R$ 50 no mês, ganhei R$ 20 no mês, seja o que for. Vai lá, compra uma ação de uma empresa boa, que você considera boa, compra uma ação porque vai ser algo que você vai rentabilizando ao longo do tempo, você vai crescendo ao longo do tempo de pouquinho, certo? Tem que ser assim, você não consegue, se você tentar alavancar de uma vez muito rápido, você vai quebrar, que é o que a maioria das pessoas acontece. Eu tô no mercado há 2 anos mais ou menos, não quebrei ainda, graças a Deus. Também não obtive lucros extremos, graças a Deus. Teve dias que eu ganhei, teve dias que eu perdi, e eu vejo isso tudo como uma construção de conhecimento, uma construção de mentalidade para chegar em determinado ponto. Se eu só ganhasse ou se eu ganhasse demais no início, eu não teria psicológico suficiente para aguentar quando eu perdesse, porque eu iria crescer o capital e em determinado momento ia perder e aquilo ali ia abalar muito, que às vezes acontece, a pessoa ganha, ganha, ganha e depois quando perde, acha que já dominou tudo, quando perde, aí perde com gosto e acaba tendo essa amargura aí. Então, você fazendo os seus ganhos e os seus prejuízos o mais controlado possível, mesmo que você faça só uma operação, o mais controlado possível vai ser extremamente bom para você, por mais que você não esteja ganhando, mas vai ser bom para você psicologicamente, porque você vai ao longo do tempo, seu psicológico vai crescendo assim com relação ao trade, ele vai melhorando com relação ao trade, então você vai tendo toda uma desenvoltura, né? Então você vai melhorando ao longo do tempo. Por isso que não é muito bom nem você ganhar demais, né? E nem você perder demais. Óbvio que todo mundo quer ganhar demais, mas não é bem por aí. Normalmente as pessoas não ganham demais, elas perdem demais. Então nem é muito bom você ir muito afoito, ir demais, nem perder demais. Você tem que ficar ali no meio termo para você ir crescendo a sua curva de conhecimento, né, aos poucos e você basicamente você começa, por exemplo, aqui com um certo capital X, você perde, 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 para de perder, estabiliza e aí começa a ganhar. Então essa curva de aprendizado, de capital que você vai sofrer é normal. Então você nem pode ganhar muito, porque senão você quebra, nem você pode perder muito de uma vez, ganhar muito de uma vez, porque senão você fica iludido. Em determinado momento você vai estar iludido, pode estar alavancado e quebrar também. Então, aos pouquinhos você vai fazendo isso e vai fazendo esse gerenciamento, pegando esse extra, tirando da sua conta e comprando uma ação extra, certo? Então, você vai lá, compra uma ação boa, conforme ela for subindo, você pode estudar, tem vários setups aí que vão te ajudar a fazer uma compra em um gráfico semanal ou de swing trade. Você vai lá, faz as suas operações, aquilo dali é um dinheiro que foi extra, então você pode deixar lá até ele rentabilizar o suficiente, por mais que demore. E aí você vai tendo toda a sua construção de conhecimento. Então, basicamente falando, seriam esses os passos que eu colocaria aqui para um iniciante, né? Para um iniciante ele sair do zero, digamos assim, para um nível
já intermediário, de básico para intermediário no trade. O nível de intermediário já para avançado, eu não sei dizer, porque eu não cheguei nesse nível ainda, então não teria como eu estar falando, mas você saindo desse básico e fazendo essa transição até um intermediário mais ou menos ali, digamos assim, um intermediário no início, né? Você vai ter bastante conhecimento. Eu estou nessa jornada há uns 2 anos, então já adquiri bastante conhecimento. Estudei várias coisas, price action, análise técnica e tape reading, order flow também. Tudo de forma gratuita. O intuito justamente do canal foi esse, criar o canal para mostrar loss, mostrar tudo que der aí para mostrar para os amigos, né? E todos os conhecimentos e todo um caminho que pode encurtar a vida de vocês, que eu já descobri, por exemplo, que eu já passei. E basicamente é isso. O vídeo é esse. Eu vou concluir isso daqui para fechar. Fiz uma operação aqui no dólar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Fiz uma operação aqui no dólar, certo? Essa conta é simulada, não é conta real, é estudo, certo? Eu estava vendo essa movimentação aqui do índice aqui, ó. Eu esperei essa movimentação, estava estudando aqui um pouco, esperei esse pullback, digamos assim, ó. Esse pullback aqui, deixa eu desenhar para ficar melhor. Tá vendo? Ó, ele caiu e aqui ele parou de cair, fez o pullback. Eu deveria ter entrado aqui nesse candle, eu entrei um pouquinho mais acima, nesse verdinho aqui. Entrei ainda um pouquinho atrasado. Fiz essa compra aqui, né? Fiz esse trade. Acabei tomando um prejuízozinho. Já tinha feito outro ali atrás que deu um certo lucrinho, né? Então, basicamente eu fiquei na metade aqui. Estava com 40, ficou com 20 reais. E aqui eu fiz outro trade que me gerou os 105 aí. Enquanto eu olhava essa movimentação, eu vi essa movimentação aqui também do dólar, que foi justamente, ele estava embolado aqui, subiu tudo, em uma região que eu fiz a marcação, né, de meu suporte e minha resistência, vi ele voltar, vi ele fazer isso, vi ele voltar, vi ele fazer isso, e aqui ele começou a cair. Perceba aqui que ele fez um topo, aqui ele fez outro topinho, e aqui já fez um mais baixo, caracterizando uma alteração aí nessa pernada, nessa tendênciazinha aqui de alta. Né? A gente está com um gráfico bem aproximado aqui, então não dá para saber a tendência macro. Mas basicamente foi isso. Uma modificação, entrei aqui, ó, e saí aqui um pouquinho antes da VWAP, como eu falei. A VWAP aqui ele até foi mais, mas não queria pagar para ver. Já é o suficiente. Perceba na movimentação que eu falei aqui do candle, que ele vai um pouquinho para cima. Tá vendo? Não tem força suficiente, ele começou a cair. E aí sim eu já deveria ter entrado aqui para poder pegar toda essa movimentação aqui, pegar um pouco mais de ponto, né? E eu ainda esperei ele romper essa mínima desse candle aqui para entrar. Nesse trade aqui, o meu stop estaria aqui atrás ou eventualmente aqui, né? O mais correto seria aqui em cima, né? No topo, mas, por exemplo, o stop curto, eu coloquei aqui atrás, dá uns 8 pontos mais ou menos, né? Só que as minhas operações, ela tá vendo? Ela tá aqui, ó. Vendeu um, eu coloquei aqui em cima, que é mais ou menos 7 pontos, 6 pontos, né? Que é o tanto que eu atribuí aí de prejuízo e que pode ser tomado e ganho, né? Mais ou menos 1 para 1, 1,5 para 1. Então saí logo aqui só para fazer esse teste, fazer esse estudo aí de como é que tá sendo a minha leitura. Então, basicamente é esse, o vídeo é esse, eu espero que tenha ajudado a todos. A gente falou sobre suporte e resistência, isso vai ajudar muito. Uma dica que eu dou, você pode voltar aí dois dias, aqui ó, tá vendo? Volta 2 dias, faz o traçamento das linhas, perceba como ele vai ó, nas máximas, tá vendo? Regiões importantes, tá vendo? Regiões importantes que você, e aqui ó,
regiões importantes, que também é interessante, ó, a região que ele bateu 2 vezes. Olha lá, ó. Regiões importantes em que pode ter virada de preço. Não precisa traçar muitas linhas, mais ou menos uns 2 dias aqui você faz isso e olha um pouco mais lá para cima se o gráfico estiver descendo aqui, como tá, e marca mais umas 2 ou 3 linhas lá para cima. E isso já vai ser o suficiente para você fazer operação boa e entender da movimentação do preço para fazer as operações e sair no gain. Beleza? Espero que tenha ajudado. Foi um vídeo mais longo, mas o intuito é ajudar a todos, principalmente aí os iniciantes que ainda não tinham um vídeo desse no canal. Tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, falou, até a próxima.